Boa noite a todos. Me escutam bem? Então tá bom. Vamos começar com a nossa prece? Então vamos lá. Quem se sentir confortável pode fechar os olhinhos, pensar numa natureza bem bonita, mentalizar a chegada de Jesus, se aproximando de nós, nos estendendo a mão amorosa, nos convidando à paz de sua companhia. Querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez, sol de nossas almas, a buscar-te no imo de nossos corações. Ampara-nos, Senhor, neste momento, suprindo as nossas fragilidades com os teus recursos, para que possamos melhor compreendê-lo nas lições desta noite e caminharmos com memórias indeléveis deste encontro, mais fortalecidos pela jornada na Terra. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Muito bem. Então vamos hoje refletir um pouquinho sobre Jesus, né? Vocês viram o título da palestra de hoje? O nome da palestra? Chegaram a ver? Repararam? Não? Fala sobre crítica, os perigos da crítica. Vamos dar uma paradinha de uns 10 segundos para pensar assim, de 0 a 10, quanto eu sou crítico? E não é o crítico da minha conduta não, tá? Porque esse aí você pode ser 100. Mas é o crítico da conduta alheia. Quanto de 0 a 10 eu sou censor da conduta alheia? Agora nós vamos refletir numa lição trazida por Jesus há 2000 anos a respeito da crítica. Porém, à luz hoje da doutrina espírita. Eu vou ler a lição, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ela está no Evangelho de Mateus, foi pensada por Kardec, do Evangelho de Mateus. São 2 trechinhos, e eu vou ler para vocês, para a gente perceber se tem alguma coisa estranha ali, tá? É o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho de Mateus, está no capítulo 5, versículo 7. Esse primeiro que eu vou ler agora, tá? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Ok? Então, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles mesmos obterão misericórdia. E depois, no capítulo 6, versículo 14 a 15, Mateus também fala assim: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Está estranho? O que vocês acham? O que está estranho, gente? Porque às vezes a gente lê, né? E não se atenta. O que é que Jesus quis dizer? Né? O que vocês acham que está estranho aí nessa lição? Se a gente não perdoar, Deus não vai perdoar a gente? Existe a possibilidade de Deus não perdoar? Qual a chance disso acontecer? Estranho, não está estranho? Né? E também tem no primeiro trecho que eu li, tem uma coisa estranha ali que parece uma barganha, né? Tipo assim, ó, eu perdoo e eu recebo a misericórdia, né? Então eu sou misericordioso, eu recebo misericórdia. Então eu vou dar misericórdia porque eu quero receber.
Uma barganhinha, né? Uma leitura rápida, ipsis literis, sem a gente estudar profundamente todo o desenvolvimento desse entendimento ao longo dos séculos e dos milênios, pode conduzir a gente a alguns entendimentos equivocados, que já nos conduziu. Por quê? Porque se você pensa num Deus que só vai ser misericordioso com você se você for com as pessoas, que só vai perdoar os seus pecados se você perdoar os dos outros, você vai ter amor ou medo desse Deus? A gente vai ter mais medo do que amor, né? E é por isso que muitos e muitos séculos, no campo da religiosidade, nós tivemos mais medo de Deus do que amor. E isso entrou dentro das fantasias do nosso campo mental. E se nós hoje não estarmos buscando a luz da verdade através do Consolador prometido, a gente pode se perder. Então, vamos olhar isso agora à luz da doutrina espírita. Inicialmente, a gente vê lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel trazendo todo um plano crístico de evolução para a Terra. As coisas não acontecem na Terra de forma desordenada. A gente acha que acontece, porque a gente é desordenado. Jesus não. Nós estamos falando de um espírito crístico que governa um planeta com 8,5 bilhões de espíritos encarnados, fora os desencarnados. Então, qual o tamanho desse projeto? Qual o plano? Será que Jesus não tem um plano para tudo isso? Ele tem um plano crístico. No livro A Caminho da Luz, o Espírito de Emmanuel nos traz esse entendimento, dizendo que Jesus participa desde a formação do planeta Terra e continua hoje governando nosso planeta, preparando um mundo que possa nos acolher nas oportunidades reencarnatórias que nós precisamos viver para que a gente evolua. Então há um plano crístico. Dentro desse plano crístico, em um determinado momento, nós éramos ainda tão infantis, espiritualmente falando, que a gente não conseguia nem ter medida, um critério equânime, uma balança de justiça. Hoje a gente fala de justiça, a primeira imagem, se você pensa numa imagem, você pensa numa balança, né? Ela tem que estar equilibrada. Por muito tempo nós não pensamos assim. É por isso que precisou vir o código, né, vir a lei de Talião por Hammurabi, e que foi aplicada por Moisés nos 40 anos no deserto, porque imagina aquela gentarada toda viajando, né? 40 anos no deserto, já saíram da escravidão egípcia. Moisés conduzindo aquele povo, né? Eu fico até pensando, eu que sou taurina, que adoro comer, imagina quando fica com fome no deserto. É caótico, né? Começa a confusão. Então, vem Moisés, tem que usar aquele olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque a gente era tão infantil que era assim, alguém arrancava um olho nosso, a gente queria arrancar o olho da família inteira. O meu olho vale mais. Arrancou o meu? Ah, peraí, agora eu arranco da sua mãe, do seu pai, do seu filho, da sua mulher, do seu cachorro, do seu gato. A gente não tinha nenhum critério de equidade, nada. Precisava aprender as diretrizes básicas de relacionamento social. E é por isso que hoje é importante a gente dar uma vigiada nos pensamentos do quanto a gente ainda caminha no campo da vingança, né? Porque a gente está mais para lá, para a época de Moisés, do que para a época do Espírito da Verdade. Né? Então a gente precisou equalizar isso. Aí, entre Moisés e Jesus, foram 1.500 anos. Olha o tempo, gente. A gente ficou 1.500 anos experimentando aceitar que um olho vale um olho, um dente vale um dente. 1.500 anos. Para preparar a gente para vir Jesus com a segunda revelação e trazer um entendimento que, se fosse 1.500 anos antes, a gente não teria a menor chance de entender. A menor.
que foi a lei de amor. Pela lei de amor, você não fala de um olho por um olho, nem um dente por um dente. Você fala do quê? Se te ferirem a face direita, oferece-lhe a esquerda. Então, quando Jesus vem, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fala ainda que Jesus, quando ele vem e traz a lei de amor nesse entendimento do perdão, da misericórdia, Jesus inaugura o tempo da maturidade espiritual na Terra. Não significava que a gente estava maduro, mas nós estávamos prontos para amadurecer. Por quê? Porque nós já tínhamos estagiado um tempo no nível da balança. E agora a gente poderia começar a pensar, não é porque o outro me feriu que eu vou devolver violência. Porque o outro me feriu porque ele tem a violência dentro dele. E isso não pode determinar o que eu tenho dentro de mim. Então, o que eu tenho dentro de mim, eu dou. O que é que eu tenho dentro de mim? E nós começamos, então, nesse exercício de entender essa nova equação de justiça, que não era mais aquela equação baseada na vingança, na troca, na devolução da mesma violência, mas era uma justiça baseada no amor. Um alinhamento mais perfeito com a lei divina. Quanto tempo durou isso? Até a vinda da terceira revelação, mais 1.800 anos. Porque da vinda de Jesus, que Jesus nos prepara para esse entendimento, né, ele movimenta nosso campo mental. Da vinda de Jesus, ele diz assim, com a vinda dele, ele diz assim, olha, nem tudo que eu digo agora, vocês vão entender perfeitamente. Por isso eu pedirei ao Pai que envie um consolador, que restabelecerá e explicará todas as coisas. O Espírito da verdade, que fará vocês se lembrarem de tudo que eu disse. Naquele tempo, faltava para a gente desenvolvimento de intelecto, inclusive no campo da ciência, para que a gente pudesse entender mais profundamente as palavras de Jesus. Porém, ele lançou a semente, que germinaria ao longo de 1.800 anos nas consciências humanas. Olha que interessante, né? 1.800 anos. E então vem o Consolador prometido. E que, com o nome de Espírito da Verdade, traz a maior parte das lições da codificação. Muitas vezes assinada por ele mesmo, Espírito da Verdade. E o que a gente aprende com o Espírito da Verdade? Agora nós vamos, então, compreender por que naquele tempo a gente não conseguia entender perfeitamente o que Jesus quis dizer quando ele disse: se você não for misericordioso, o seu Pai Celestial também não vai ser com você. Se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. Agora nós vamos entender isso. Só uma reflexãozinha. Imagine que a gente pudesse pegar uma nave do tempo agora, viajar no tempo, voltar lá na época de Jesus, 2.000 anos atrás. Né? Se a gente voltasse lá no tempo, mas tivesse ainda Wi-Fi e celular. E lá a gente fizesse uma chamada de WhatsApp, de vídeo, com alguém aqui do tempo atual. O que será que ia acontecer com a gente lá? Ia ser queimado vivo, né? Era bruxo. Hoje, a gente consegue entender muitas coisas, inclusive pelo desenvolvimento da ciência. Muitas coisas que a gente não vê, mas a gente sabe que existe. A gente sente os efeitos. Nós estamos respirando. Alguém enxerga o ar? Não, mas pelos efeitos a gente sabe que ele existe. Tem a luz ultravioleta e o infravermelho. A gente enxerga? Não, mas pelos efeitos a gente sabe que existe. Ondas sonoras, Wi-Fi, internet. A gente enxerga? Não, mas a gente sabe que existe.
Nós avançamos muito em intelecto. Descobrimos muitas coisas pelas experimentações da ciência. E então, mais amadurecidos, o Espírito da Verdade nos trouxe o Consolador. Vamos lá. O que a gente aprende com o Espírito da Verdade a respeito de pensamento? Retornando para o Livro dos Espíritos, Trindade Universal. Vocês se lembram da Trindade Universal? No universo existem apenas 3 elementos. Quais são? Espírito, Deus e matéria. Ok? De modo que, se não é espírito nem Deus, é matéria. E por aí vai, ok? Uhum. O pensamento do espírito é espírito? O pensamento é o espírito? Não. O relógio não é o relojoeiro. O relógio é o produto do relojoeiro. O pensamento é o produto do espírito. Ok? Então não é espírito. O pensamento é Deus? Não. Então o que sobrou? Pensamento é matéria. Aí a gente vai estudar no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz trazendo lá. Pensamento é onda mento elétrico magnética. Então, pelo pensamento, você cria formas, matérias mentais. Como é onda, tem vibração. Vibrando, cria campo, magnetismo. Ondamento elétrica magnética, cria magnetismo. O que esse campo faz? Igual um ímã. Atrai o semelhante, repele o diferente. Ok? Estamos aprendendo, né? Com a doutrina espírita. Olha que interessante. Vamos lá, vamos guardando essas informações. Então, pensamento é ondamento eletromagnético. Cria campo, é produto do espírito, atrai e repele situações. Outra pergunta. Onde o Espírito da Verdade disse que estão as leis divinas? Na consciência do Espírito, ok? Então, assim, a gente tem os livros que nos ajudam a refletir, mas todas as leis divinas estão na consciência do Espírito, ok? Bom, continuando nossas reflexões agora à luz da doutrina espírita. Livro Boa Nova, na poesia de Humberto de Campos, traz uma série de lições lindíssimas, belíssimas, que eu recomendo a leitura, de experiências de Jesus com os apóstolos. São experiências de Jesus com eles, naquela intimidade. São fatos que são trazidos de contos, de situações que a gente conhece, mas mais profundamente. Como aconteceu lá dentro da casa, como aconteceu aquela conversa íntima. É muito bonito. E na maioria deles, se não em todos, Jesus traz aos apóstolos que o reino dos céus, que tanto buscavam, não é um lugar. Não é um lugar. O reino dos céus é um estado de espírito. Ó, é uma plenitude do ser espiritual. É um alinhamento tão perfeito com a lei divina que este espírito goza de uma plenitude, de um equilíbrio inabalável. Isso é o reino dos céus. E que todos nós necessariamente alcançaremos o reino dos céus. De modo que também, no oposto, o inferno também está na consciência do espírito. O que a gente aprende também com o espiritismo? Quando a gente faz uma conquista espiritual, a gente retroage? A gente perde? Não. Se eu conquistei uma virtude, eu posso estacionar na minha linha de progresso, mas retroagir eu não retroajo, certo? Conjugando todos esses entendimentos, vamos pensar um pouquinho. Será que existe, agora, com esse entendimento esclarecido do Consolador prometido, será que existe paraíso eterno? O que vocês acham?
Porque assim, quando nós falamos, gente, de Velho Testamento, de Novo Testamento, em especial o Velho Testamento, tá? A gente precisa ler, ele é fundamental para que a gente possa compreender, inclusive, o Novo Testamento. O Velho Testamento não é um livro que deve ser abandonado pelos espíritas, muito pelo contrário. É um livro onde a gente tem que debruçar, lutar, estudar com muita boa vontade. Emmanuel, no livro Consolador, diz que o Velho Testamento ele é o alicerce do edifício que conduz o espírito a Deus. O que acontece com um edifício sem alicerce? Ele cai. Então nós precisamos entender o Velho Testamento. Enquanto a gente não entender, não pode parar. Ai, Juliana, mas quando eu vou ler, eu acho que tem tanta coisa estranha ali, tipo Arca de Noé, Adão e Eva, e etc, né? Como que eu leio? Lembrando que você não pode fazer uma interpretação literal, nem temporal, nem nenhum tipo de interpretação que não leve em consideração que o Velho Testamento é uma poesia de camponeses. Ele é uma licença poética que procura, através da poesia mesmo, trazer as experiências do homem na relação com Deus. Quando a gente vai estudar o Velho Testamento, a gente vê lá pelos patriarcas hebreus que toda a luta deles era pela construção da aliança com Deus, né? Aquela relação verdadeira com o Criador. Esse é o Velho Testamento. Quando nós vamos pensar, então, em paraíso eterno, vamos olhar como uma licença poética. Agora, à luz da doutrina espírita. É possível, sim, o paraíso eterno, gente. Não é? Vamos pensar. Se o reino dos céus, que seria esse paraíso, é um estado de espírito, conquistado quando o espírito avança no perfeito alinhamento com as leis divinas. E se o espírito, uma vez que ele avança, ele não retroage mais, ele tem a conquista eterna do bem-estar. Era disso que Jesus estava falando. E hoje nós conseguimos compreender a luz da doutrina espírita. Nós chegaremos a um estado de graça como espíritos que nada fora da gente vai ser capaz de abalar. Esse é o nosso destino. E era isso que Jesus queria dizer com paraíso eterno. Agora que nós entendemos o que é reino de Deus, agora que nós entendemos que o espírito não retroage, ele só avança. Agora que nós entendemos tudo isso, agora que nós entendemos que as leis divinas estão na consciência do espírito. E é por isso que Jesus disse: a quem mais foi dado, mais será pedido. Porque há espíritos que têm um menor mergulho de consciência. Como se pode exigir dele uma compreensão maior? Por outro lado, há espíritos que têm um maior mergulho de consciência. Como exigir dele tão raso quanto o outro que tem menor mergulho? E não é alguém de fora que exige, porque as leis divinas estão na consciência do espírito. É por isso que não raro, se não todas as vezes, que um espírito é extremamente rigoroso e crítico com o comportamento alheio, ele tem uma grande dificuldade de lidar com os próprios erros. Ele sofre muito quando ele erra. Porque ele sabe que ele está exigindo dos outros, então ele transfere para si mesmo a mesma cobrança. Isso tudo está no nível da consciência do espírito. Não raro sofre-se muito quando erra. Isso quando a pessoa ainda não entra naquela alucinação de achar que ela nunca vai errar. E vai. Porque todos nós estamos a caminho. Não tem ninguém pronto. Então nós vamos errar. E aí começam aquelas autocobranças, as ansiedades, os medos.
Porque a autoexigência é muito grande, porque eu estou cobrando tanto do outro. E nesse mergulho de consciência, eu já consigo enxergar as minhas mazelas. Naquilo que eu ainda não compreendi, eu não vou ser exigido em nada, nem pela minha consciência. É por isso que o Espírito da Verdade, no Livro dos Espíritos, diz assim, quando Kardec pergunta assim, olha, né, como fazer o bem se a gente não tem noção, certeza, né, certa, se o que a gente está achando que é um bem é um bem. Porque pode ser que o que eu acho que é um bem é um mal. E pode ser que o que eu acho que é um mal é um bem. Diante dessa impossibilidade de ter certeza sobre bem e mal, como eu posso ter segurança de fazer um bem? E aí o Espírito da Verdade responde, fazendo o que Jesus orientou. Faça para os outros apenas aquilo que você gostaria que os outros vos fizessem. Porque essa é a régua da nossa consciência. Eu só vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria para mim. A régua. Simples assim. Então agora nós começamos a compreender que não existe um Deus julgador que fica com uma lista de todas as vezes que a gente fez alguma coisa errada, esperando a gente desencarnar para dizer, pisou na jaca, né? Não, de jeito nenhum. Isso acontece agora. A gente não precisa desencarnar, né? Isso acontece dentro de mim, na minha consciência. Deus, como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, e cheio de todos os atributos que a gente estuda hoje à luz da doutrina espírita, no livro A Gênese, no livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, Deus é a perfeição máxima. Tudo que há de bom é em seu mais alto grau, infinito. Então, misericórdia num grau infinito, amor num grau infinito, inteligência num grau infinito, compaixão num grau infinito. Em que momento esse Deus perfeito ia me julgar? Muito pelo contrário. Eu, muitas vezes, escolho atribuir ao outro menos do que para mim. E ainda assim, Deus continua me amando. Ainda assim, Deus continua me dando novas oportunidades. Ainda quando eu caia pelas minhas próprias escolhas, Deus continua enviando espíritos amorosos para nos socorrer. E agora, sob essa nova ótica que a doutrina espírita nos trouxe, será que a gente continua temendo a Deus ou amando? Agora a gente entendeu o que é amar a Deus, que Jesus disse. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí a gente percebe, nossa, realmente o Espiritismo é o consolador. Porém, a gente comentou aqui que o pensamento é matéria. Leon Denis, no livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz, pensamento é para o espírito, assim como as mãos é para o homem. O que o homem faz com as mãos? Tudo. Artes, ciência, filosofia, tudo. Tudo. Não é? Ele opera, ele constrói com as mãos. De modo que o pensamento, então, para o espírito é aquilo que constrói na matéria. A gente estuda no livro A Gênese a matéria elementar, o fluido cósmico universal, do qual decorrem todas as formas diferenciadas de matéria ante as leis inerentes da própria matéria. E o espírito, até inconscientemente, formula matéria mental ao pensar. Olha que interessante. E quando nós formulamos essa matéria mental, como eu disse, criamos campo, atraímos e repelimos. Não é? Vamos lá. Para a gente, então, desistir da crítica de uma vez. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos traz uma lição chamada associação.
Nós vamos entrar nessa lição e eu vou ler uns trechinhos. Mas antes, eu vou voltar um pouquinho lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, onde eu li as lições do Mateus, e dizer para vocês que no final desse capítulo tem 3 perguntas direcionadas ao Espírito de São Luís a respeito de como nós devemos então enxergar os erros dos outros. Será que eu tenho que fingir que não vejo? Será que eu tenho que achar que não existe o mal? Será que eu tenho que achar que as pessoas são todas maravilhosas, mesmo sabendo que elas não são? Então ali o Espírito de São Luís diz assim, tudo depende da intenção. Se você enxerga as dificuldades dos outros apenas e tão somente para o seu engrandecimento moral, para observar, entender as mazelas do espírito e não repetir os mesmos comportamentos, e ainda coloca um véu sobre o erro do outro para que ele não fique exposto publicamente, não há mal nenhum, muito pelo contrário, é até bom que você observe, porque constitui aprendizado para que você não repita o erro. Também diz São Luís que nem todo mal precisa ser ocultado socialmente, porque há circunstâncias em que, se você ocultar o mal da conduta de alguma pessoa, você pode prejudicar uma coletividade. Então, diante do prejuízo a uma coletividade, melhor que este que produziu o mal sofra as consequências. Percebem que existe um bom senso e uma temperança, mas o objetivo sempre é o bem coletivo? Nunca é um bem só para mim. Se for um bem só para mim, o bem que é só um bem para mim só, e para o outro é um mal, esse bem não é bem. Então, um olhar benevolente, um olhar bom sobre os erros dos outros, não é uma crítica que nos prejudica. A crítica que nos prejudica é aquela que a gente faz quando a gente aprende que não pode parar o carro na vaga de deficiente. E a gente para de parar, e a gente vai no shopping Iguatemi na véspera do Dia das Mães. Aí a gente está 30 minutos procurando a vaga para estacionar, e a gente vê um playboy malhado, sarado, descendo de uma BMW, parando na vaga de deficiente. Aí a gente começa, onde já se viu? Olha só, né? E a gente já começa a tecer aquelas montes de considerações sobre o comportamento alheio, né? Isso é uma crítica problemática. E a gente faz muito isso, porque a gente avança como espírito, só que a gente avança em intelecto, às vezes a gente avança até em comportamento, impulsionado pelas normas sociais. Porém, a gente ainda tem as mazelas do egoísmo, as mazelas do orgulho, né? E aí a gente começa a se sentir superior ao outro porque a gente não faz mais aquele comportamento. Aí, como diz Jesus, né, vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave no próprio olho. Aí a gente começa a criticar o comportamento do outro. Esse tipo de crítica é um perigo. É um perigo. E muitas vezes a gente acha que a palavra não tem nada, não tem problema, só estou falando. Se só o pensamento já cria matéria mental, imagine a palavra. O nível da responsabilidade sobre o que a gente pensa é tão grande que o Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, lição Pecado por Pensamento, diz assim: se você pensa o mal e faz o mal, você nem começou o serviço. Você pensa o mal e não faz o mal, você está na metade do caminho. E se você nem pensa mais o mal, o serviço está feito. Olha o nível da complexidade, da responsabilidade que a gente tem sobre o que a gente pensa. Imagine sobre o que a gente fala, né? Eu estava hoje de manhã assistindo um estudo de Jurucê a respeito da palavra, e a oradora falou uma coisa muito interessante. Ela falou que existem pessoas que têm uma capacidade diferenciada de entender as circunstâncias. Ela tem um bom senso para captar as entrelinhas dos fatos e dos diálogos. Ela tem uma inteligência mesmo assim acima da média. E ela muitas vezes, com a palavra, baseada nessa inteligência, destrói pessoas pela crítica. Uma palavra extremamente inteligente que poderia produzir
um bem danado, ela destrói. E muitas vezes essas pessoas se arrogam o direito de franqueza. Eu sou uma pessoa franca. Eu falo tudo que eu quero. Eu não faço curva, né? Eu sou assim, inclusive. Eu gosto de ser franca, muito direta. Eu não faço muito rodeio para falar. Porém, quando eu escutei essa palestra hoje, eu já comecei a perguntar para todo mundo, até meu marido está aí de testemunho, que eu perguntei para ele. Falei, viu, como que é a minha palavra, né? Porque assim, eu olhar para a minha palavra é uma coisa, né? Eu tenho que perguntar para de fora, como é que é a minha palavra? E a gente precisa se vigiar mesmo. Né? Porque como é que será que está a minha palavra? Então, se o pensamento já é importante, imagine a palavra. E às vezes, por nome de franqueza, eu destruo os outros. Eu não aplico a benevolência, a doçura, de não mexer com a suscetibilidade do outro, de não magoá-lo, seja lá quanto for, mesmo que seja minimamente. Eu abandono meu compromisso com o bem do outro, sob a pecha de franqueza. Né? Então, chegando agora então no entendimento de Emmanuel, eu quero ler algumas frases do livro para vocês. Olha que interessante. Então a gente falou que o pensamento é ondamento eletromagnética. Vocês estão pensando agora? Então, imaginem, vamos imaginar, usar a imaginação mesmo, já que o pensamento é ondamento eletromagnética, já que ele cria matéria mental. Como é que será que está o salão aqui agora? Congestionado. Porque além dos encarnados, tem os desencarnados pensando. Vocês já viram evangélico fazendo prece em culto? Já tiveram essa oportunidade de participar de um culto evangélico? Eu acho muito interessante, eu falei assim, meu Deus, a gente no Espiritismo devia aproveitar essa prática. Porque eles começam a fazer a prece, então um está fazendo a prece. Aí quem não está fazendo a prece fica assim, amém Jesus, aleluia Senhor, não fica assim? E fica aquela falação assim, amém Jesus, isso Senhor, amém, glória a Jesus, não é assim? Não. Gente, sabe que eu acho que isso é eficiente, né? Porque pense bem, a gente está aqui, vem né, o amiguinho aqui na frente, vai fazer a prece. Aí a gente está aqui, a pessoa está fazendo a prece, está criando aquela corrente mental de sintonia com Jesus, de vibrações. Aí daqui a pouco eu estou sentada lá no meio do salão e penso assim, nossa senhora, não fiz a janta, acho que eu vou comer pastel. Mas o colesterol está alto. Ah, tem um resto de salada na geladeira. E acontece isso? Acontece. Então imagine a corrente mental sendo né, toda bagunçada aqui no meio, né? E os espíritos amigos falam isso. Eles falam sobre isso, sobre nós precisarmos unir os nossos pensamentos durante as preces no centro espírita, para que a espiritualidade possa aproveitar essa corrente mental em benefício do grupo que está aqui recebendo o amparo e também de outros espíritos, onde essa corrente mental vai ser levada. O Chico conta a história de que uma vez ele viu uma senhora na fila da igreja recebendo a hóstia na boca e desciam luzes safirinas do alto sobre ela. Em contrapartida, outra pessoa que colocou a hóstia na boca diluiu, uma coisa sumiu, não aconteceu nada. Então essas correntes mentais, elas estão o tempo inteiro sendo emitidas. Teste, vou fazer um teste com vocês. Parem de pensar agora. Se você pensou em parar de pensar, você pensou. Então nós não paramos de pensar em nenhum momento. De modo que nós estamos o tempo inteiro emitindo correntes mentais. E essas correntes se interligam. E pelo campo vibratório que elas têm, elas se conectam com semelhantes. Então vamos pensar assim: se eu tiver um pensamento na mágoa, eu me conecto com o quê? Se eu tiver um pensamento na vingança, eu me conecto com o quê? E é muito interessante a gente pensar nisso, porque não raro também, mais uma vez, a observação trazendo elementos para a gente de convicção, não raro a gente escuta a pessoa, que era uma pessoa
do bem, né? Uma pessoa de família, né? Todos aqueles conceitos que a gente cria, sociais, porque às vezes o espírito é iludido, né? Ele passa assim, ele chega no final da vida dele e fala, não roubei, não matei, não traí, eu vou para o céu feito um cometa, né? E nem está pensando no campo mental que ele produziu a encarnação inteira. Né? Então, assim, às vezes, vamos voltar aqui para a corrente mental. Vou complicar. Vamos voltar para a corrente mental. Eu vou ler o trechinho do Emmanuel para vocês. Gente, ó, como tudo que eu estou falando é fato. Mas só uma questão. Muita gente fala assim, eu não sei o que aconteceu comigo, eu perdi a cabeça. Já ouviram isso? Será que você perdeu uma cabeça só? Acho que você perdeu umas 20 que estavam junto com você. Vamos voltar para o Emmanuel. Assim também na vida comum a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhes assemelham. E quando ele fala almas, ele está falando de encarnado e desencarnado. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Opa, agora começou a engrossar o caldo. Porque não é só conexão, eu assimilo. É aí que perde a cabeça. Porque aquilo que era uma raiva vira duas raivas. O que era duas raivas vira 3 raivas, 4 raivas, 5 raivas, até que fica insuportável. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. O que a gente entendeu aqui até agora? Nós não pensamos sozinhos. Em nenhum momento. Porque nós não paramos de pensar. E todo pensamento gera correntes mentais, que são a expressão da matéria mental, feita pelo pensamento. Ponto. O tempo inteiro você está pensando, o tempo inteiro está formulando correntes mentais, o tempo inteiro está se conectando. Vamos pensar em espelho da vida, que o Emmanuel fala nesse livro, na primeira lição. Ele fala que a mente é o espelho da vida e reflete a vida em toda parte. Imagine que aqui na minha testa tivesse um espelho. Eu estou falando a testa porque a gente imagina que a mente esteja aqui, apesar dela não estar, né? Nos estudos espíritas a gente entende que não é bem assim. Porém, imaginemos aqui só a título elucidativo. Se eu estou com o espelho aqui e eu viro para o céu, o que aparece no meu espelho? O céu. Se eu estou com o espelho aqui e eu viro para a terra, o que aparece no meu espelho? A terra, ok? Para onde eu mirar o meu espelho, eu refletirei. Eu não só vou me unir, mas eu vou assimilar a um nível que eu passo a refletir do outro. Pausa. Lembra que eu falei que a gente, quando avança, não retroage? Quando a gente avança, a gente não retroage, ok? A gente estaciona. Porém, você tem certeza que você avançou? Porque lembra, quando você pensa o mal e faz o mal, o trabalho precisa ser feito inteirinho ainda. Quando você pensa, mas não faz, está na metade do caminho. Quando você nem pensa mais, o serviço está feito, ok? Às vezes você está na metade do caminho achando que você já tem uma virtude construída. Aí quando vem 4, 5 pensando junto com você, talvez você não aguente manter um comportamento que antes você já tinha se esforçado por transformar. É por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, eu sou uma pessoa paciente, mas eu não sei o que aconteceu naquele dia. Eu costumo ser tão calma, mas naquele dia eu explodi. Percebe? Então, primeira coisa que o Emmanuel está falando para a gente, tome cuidado, você não vai estar pensando sozinho. E talvez você não dê conta de manter a meta que você traçou para você mesmo de evolução espiritual, porque a torcida do lado de lá vai ser grande. E aí ele fala mais uma segunda coisa. Vocês já ouviram falar
acho que é Freud que fala isso, e depois teve outros desenvolvimentos desse entendimento, que é assim, ó, quando você vê um defeito numa pessoa, geralmente você tem em você, que é o tal do efeito espelho. Já viram isso? Então, o Emmanuel ele vai desenvolver um pouquinho mais isso aí. Vou ler para vocês. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os. De imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que assimilaram. Fazendo-o, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. É por essa razão que, geralmente, os sensores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo. Nós assimilamos e passamos a refletir o do outro. Eu olho o defeito do outro, a minha mente, como espelho da vida, está refletindo a um ponto em que eu absorvo isso como um alimento. E não passa muito tempo, eu estou repetindo o mesmo erro. Porque muitas e muitas vezes aquilo ainda não é uma conquista totalmente realizada por mim. Então, é muito perigoso a crítica, se não for com toda a benevolência, como nos ensinou São Luís, porque ela nos coloca no risco, seja pela associação com outras consciências e pensamentos, seja porque ela nos leva a um alimento mental que talvez nos faça voltar a repetir erros de comportamento que antes a gente já tinha se esforçado e feito conquistas para não repetir. Poxa vida, Ju, então o que a gente faz, né? Para encerrar a nossa reflexão de hoje, o que a gente faz? Emmanuel diz aqui no finalzinho, na última parágrafo. Deixa eu pôr o óculos porque a idade já chegou. Não dá, né? Então vamos lá. Estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Olha que interessante, né? Comecei a pensar num comportamento inadequado do outro. Vamos lembrar de São Luís. Tem algum fundamento para eu observar esse comportamento? Eu preciso divulgar? Não, de jeito nenhum. Salvo se for para salvar uma coletividade. Estou observando só para meu engrandecimento? Sim. Então já faz uma prece por aquele irmãozinho. Porque ele não é o erro. Ele está com comportamento equivocado. Ele é um espírito, nosso irmão. Tem toda a sua jornada e é tão amado quanto qualquer um de nós por Deus. Gente, de novo, eu gosto de fazer essas provocações em palestra. Vou fazer de novo para encerrar, tá? Bolsonaro e Lula. A gente faz tanta briga. Tem briga até em família por causa de política. Quem é o Bolsonaro e quem é o Lula? São nossos irmãos. São nossos irmãos. Se é para a gente olhar que eles estão errando, que a gente olhe para aprender e não repetir os mesmos erros e ore por eles. Porque todo espírito que se equivoca constrói grande soma de sofrimento. E o mínimo que alguém que tem misericórdia deve fazer é sentir compaixão. Então, que a gente se abstenha de entrar na crítica. Que a gente enxergue os defeitos, né, as dificuldades ali do comportamento, mas ore por eles. Assim como por todos os nossos irmãos. Ninguém é mau.
Nós estamos temporariamente viciados no comportamento mal, equivocado. Mas todos nós estamos fadados a ser luz, a encontrarmos a plenitude, a conquista do reino dos céus na nossa intimidade. Que Jesus nos abençoe.